Edgar Serrano, diretor financeiro do CEPRORGS, presidente da FENAINFO, presidente da CONTIC. Edgar, muitas ações já vêm ao longo de 2019 até aqui, daqui para frente vai vir bastante mais. Como é que está o planejamento desse ano nas três entidades? Olha, as ações mais importantes neste momento que a gente tem em Brasília é o PLC 79 de 2016 e o PL 10.762 de 2018. O PLC 79 é para toda a sociedade brasileira. Para vocês terem uma ideia, a lei atual de telecomunicações que chega na internet, que interessa a todos nós, ela é de 1997, são 22 anos. Então, ela prevê que os investimentos das empresas de telefonia sejam para telefonia fixa e orelhões. Todos os investimentos que elas fizerem em telefonia móvel e banda larga, elas podem perder com o fim da concessão. 2025, daqui a 6 anos, vai acabar as concessões. Então, os investimentos em telefonia móvel e celular e banda larga não vão se pagar se eles fizerem. O governo não vai gastar um centavo, basta esse ajuste. E aí o que está acontecendo também? A cidade de São Paulo, há 10 anos não recebe o alvará para implementar uma só antena de celular. E a demanda segue crescendo. Então o Brasil está muito atrasado nessas questões. E outra, não tem custo nenhum, é zero. Elas é que vão investir, mas elas precisam, por exemplo, de autorização para botar antena. A analogia que a gente fez essa semana em Brasília era: se tu precisar levar energia elétrica, tu não pode botar poste. Como isso vai acontecer? E outro, que é o PL 10.762, que é para que a gente possa treinar 1 milhão de jovens a cada 4 anos. Hoje o nosso setor são de telecomunicações e TI, são 2 milhões de pessoas, que já no ano passado pagaram juntas 100 bilhões de impostos. E nós temos à nossa disposição mais de R$1 bilhão para treinamento. E esse dinheiro não fica com o setor de tecnologia, ele vai para outros setores. O que a gente quer é que a gente possa usar esse dinheiro para treinar as pessoas dos nossos setores, que vão ser os profissionais que vão ingressar na 4ª Revolução Industrial. Então o Brasil não está treinando pessoas para trabalhar com tecnologia e está à beira de ter um colapso de internet, para a gente não conseguir esparramar a internet para todo o Brasil. Então são duas leis que não custam nada, o custo já existe e é isso que a gente está trabalhando e mostrando a importância. O vice-presidente, o general Mourão, agora semana passada nos Estados Unidos, falou sobre isso, que ele está preocupado, só que não depende do governo, depende do nosso Congresso. Então o trabalho hoje está de convencimento, de mostrar a importância, que isso precisa ser aprovado. Só que em Brasília tem todo um rito: isso é importante, pois é, veja, tem que pautar, um outro projeto está trancando a pauta. Mas aí toda a sociedade brasileira hoje ficando com menos internet, como é que tu vai falar de internet das coisas se tu não pode botar uma antena de celular, que esta antena vai também permitir internet? A gente está muito atrasado na legislação. Se a legislação fosse atualizada, não vai envolver um centavo do governo, dinheiro público nenhum, mas eles não podem investir por falta de segurança jurídica. Então esse está sendo o trabalho agora, que duas coisas macro que precisam ser desenroladas para que a gente tenha, possa avançar no nosso setor, né? Beira as vias do engraçado a gente ter que batalhar para mostrar ao Congresso a importância de evoluir a internet, né, no mundo atual. E realmente existe tanta reclamação em relação às telcos e até aos próprios provedores menores, né, o mercado de provedores, em relação à internet, sinal ruim ou menos do que se deveria ter. Mas como essas empresas podem evoluir também quando o engessamento é maior do que elas, né? Sim, o engessamento não é tecnológico, ele é legislativo, é por lei. Por exemplo, numa fazenda no Paraguai, no meio do nada, numa plantação de soja, tu tem sinal 4G. Em Dubai, 40 minutos no deserto, tu tem sinal, tu pode fazer uma live e mostrar para tua família que tu está lá. Nos Estados Unidos, qualquer estrada tem internet. Isso a tecnologia tem no Brasil. Não tem porque a nossa legislação não permite que assim o seja. Digamos, é proibido botar. Se botar, por exemplo, uma antena que chegue o sinal numa lavoura, no Brasil vai ter alguém que diz assim: não pode porque vai contaminar os alimentos. Então a gente são umas ideologias, umas ideias que a gente não sabe de onde é que tiram. Todo mundo sabe que é onda de rádio. O rádio sempre existiu, nunca matou ninguém. Agora se cria teorias que não pode ter. E os mesmos que não deixam colocar são os que querem mais internet para a sociedade. Então o Brasil ainda é quase como se a gente vivesse há 400, 500 anos atrás, onde ainda existiam aqueles mitos, aquelas coisas. A gente não é uma racionalidade. Então a nossa legislação não está sendo racional. E impedindo que se coloque antenas, olha, simplesmente a gente fica muito atrasado.
A África é atrasada porque não tem energia elétrica. O Brasil tem energia elétrica, mas se não se modernizar a parte de legislação, nós vamos ficar atrasados em internet. Ou seja, toda a economia, essa abundância de inovação não vai poder ser usada no Brasil e também não gera aquela, digamos, o ambiente propício, porque quando sobra a internet, o que tu tem? Jovens em todo o Brasil podendo usar e pensando, mas como eu tenho velocidade, novas aplicações vão funcionar. Hoje a gente tem determinadas soluções que no Brasil não funcionam, porque tu diz, não funciona em todo o Brasil, tem apagões de internet. Então, assim, são coisas muito básicas, mas esse é o trabalho. É bater, mostrar e dizer a importância disso, porque é um absurdo, mas é a legislação que está atrasada. Não adianta ir cobrar uma empresa de telecomunicações. A lei não permite, não deixa. Aí eles fazem o seu trabalho, apresentam isso, mas o legislador sabe que é proibido botar antenas novas por lei. A gente precisa mudar isso aí. E tu falaste na questão dos profissionais, da importância dos profissionais, e aí trazendo para essa linha de engessamento toda a questão trabalhista, né, que as empresas de telecom e de TI, todas as empresas do Brasil, na verdade, vivenciam. O CEPRORGS e as demais entidades têm feito um grande trabalho também nessa área, né? Como estão as discussões disso em relação a Brasília e em relação aqui ao Rio Grande do Sul, as questões laborais e patronais? A gente esteve conversando com o secretário especial da Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, e a equipe dele, e eles disseram que gostariam, se fosse possível, mas o Brasil não permite porque a lei tem que ser idêntica para todos, criar a figura do hipersuficiente. Pessoas com determinado valor de remuneração, que seriam boa parte do pessoal da TI, eles poderem tomar decisões por eles mesmos. A nossa lei prevê que todo trabalhador, não importa se ele ganha um salário mínimo ou ele ganha 100 mil, ele é hipossuficiente, ele não sabe tomar as decisões da vida dele. Por isso que a gente tem verdadeiras aberrações hoje. Então o nosso setor, que as pessoas são de tecnologia, pessoas capacitadas, a gente tem dificuldade na prática de criar esses ambientes de coworking. Ali tu pode estar gerando passivos. Então é essa questão de como modernizar. E nos foi solicitada 2 semanas atrás pelo secretário especial que se pensasse o que o setor pode propor, que seria considerado o estado da arte, que nem tudo vai poder ser implementado, mas para forçar uma modernização do Brasil, no sentido de que pessoas que têm capacidade, essas possam, de fato, ser enxergadas de outra forma. E ao mesmo tempo que se reconhece que o Brasil tem ainda atividades muito braçais que precisam de uma proteção do Estado. Mas para quem precisa da proteção do Estado, como eles estão dizendo, profissionais que ganham mais que os ministros, para que tanta proteção, né? A pessoa pode se proteger, essa é a diferença. Então isso é um outro trabalho que está sendo feito em Brasília para que a gente diminua os riscos das empresas empreenderem e contratarem bastante pessoas. Porque no futuro, do presente para o futuro agora, o grande volume de profissionais da indústria 4.0, internet industrial, vão ser pessoas de TI. Né, que até já não vai ser mais de TI, porque a pessoa vai trabalhar com tecnologia, e essa pessoa ser considerada um peão que precisa ser protegido porque ela não tem capacidade de discernir o que ela quer, é um absurdo. Então o Brasil está muito antigo nessas questões de legislação, e aí é um freio, é uma bola de ferro em cada perna quando a gente tenta planejar isso que a gente está tentando mostrar, modernizar, porque se não cobram, por que o Brasil não tem um Vale do Silício? Bom, a gente tem inteligência para isso. Agora, a nossa legislação não permite um ambiente propício para isso. Adicional noturno no Brasil. Não tem quem possa, né? Terceirização, uma seara muito difícil. Não se chega ao Vale do Silício dessa forma, né? Qual é a tua crença em relação à real evolução dessas questões no nosso âmbito legislativo? Olha, conversando com o Poder Executivo, eles concordam com os setores. A questão que no âmbito legislativo a gente tem hoje no Brasil uma disputa ideológica entre 2 grandes grupos, como foi as eleições. E aí que as coisas têm avançado de uma forma mais fraca. Por isso que talvez a gente não avance na velocidade que se quer. Então nós estamos focando nos pontos cruciais. Garantir a internet para todo mundo, em todos os lugares, para que as empresas possam investir. Qual é o problema? Elas investirem e aquele investimento ser delas. Hoje, pela lei é tão antiga que de repente ela perde o investimento, fica para todo mundo, fica para a União. Aí os acionistas no resto do mundo não autorizam. Mas isso é o óbvio. Então isso é uma questão de segurança jurídica. Poder passar cabo de fibra ótica em algumas estradas é proibido. E também é proibido satélite para botar sinal de internet. Então o Brasil a gente vai... E essa questão agora
desses recursos, mais de 1 bilhão que o nosso setor recolhe, não voltar para nós. Se a gente conseguir treinar as pessoas e ter mais pessoas trabalhando, a gente ajuda o Brasil, ajuda a enriquecer pessoas ganhando bons salários. E a questão trabalhista, a gente segue, para não exagerar o nosso setor, como se a gente tivesse lá na década de 60, 70, deixar que essas pessoas sejam consideradas hipersuficientes e elas possam optar como elas querem trabalhar. O nosso ministro, Paulo Guedes, anuncia a carteira de trabalho verde-amarela, que vai ser bem mais enxugada. Eles querem que fique uma certa flexibilização. Flexibilização de pessoas que fazem sua carreira, que ganham bem, e é isso que a gente está buscando, que é uma forma de deixar deslanchar a nossa TI. Ótimo. Muito obrigada, Edgar, e boa sorte em todas essas questões, que a gente precisa também. Muito obrigada, um bom evento. Obrigado, bom evento para todos nós.